Olá, saudações para todo mundo que está chegando aqui com a gente, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Essa primeira live do blog Escrivaninha. Isso é um projeto de uma mistura de jornalismo, de análise relacionada à violência, à segurança pública. E era um espaço que eu sentia muita falta, porque já escrevia para o jornal, tinha a coluna, mas ao mesmo tempo a coluna ela tem uma limitação de, de acessos. Você tem que ser assinante do jornal, então tem essa dificuldade, né? E aí precisava de um espaço para poder escrever também fora daquela limitação de escrever quinzenalmente, né? Às segundas-feiras. E aí veio a ideia de fazer o blog, e aí você tem que fazer o pacote, né? O blog, o Instagram, agora também com o YouTube, né? São várias formas a gente se comunicar. Então foi isso aí que surgiu. Foi uma necessidade da gente se expressar, uma necessidade da gente compreender o que está acontecendo, e é preciso que a gente faça isso, né? A gente precisa entender. Por muito tempo os movimentos sociais, as associações, as entidades, elas largaram de mão de tratar sobre segurança pública, né? Segurança pública por muito tempo foi um assunto somente da polícia, do Estado, e é preciso que a gente entenda que a segurança pública ela é muito ampla, e a sociedade ela precisa ter uma participação importante nisso, né? Ela precisa ter voz, ela precisa ser ouvida, coisa que não acontece, né? Então, aí como isso não ocorre, acontece alguns curtos-circuitos. Isso que eu essa brincadeira da live que está acontecendo, né? Tem aquele desenhozinho do Cebolinha, tá lá o pai de Cebolinha correndo e o Cascão. Então aí eles ficam, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é uma brincadeira, mas às vezes a gente, quando está no Brasil, a gente parece que está o tempo todo naquela figurinha, né? Correndo em círculos e querendo entender o que acontece, né? Eu vou falar muito dentro do campo da segurança pública, mas a segurança ela tem interface com a política, ela tem interface com outras dimensões, né? Ela não é somente ela não é algo isolado. Então, muito do que acontece, muito do que a gente vê hoje é resultado de um processo mal resolvido de democratização, né? A gente tem uma Constituição muito avançada, né? A Constituição de 88, que não à toa o nome dela é Constituição Cidadã, só que ela avança em diversas dimensões, na saúde, na educação. Ela cria instâncias de participação, de conselhos de educação, conselhos na área de saúde, né? Esses conselhos estão sendo desmantelados, é importante a gente dizer isso, né? Que é um processo de recuo da participação e da sociedade poder dar seu pitaco. Só que há uma esfera que é uma esfera que ela não mudou, que é justamente a esfera da segurança, né? A segurança pública ela se manteve com a sua ideologia, com o seu militarismo, mesmo em meio a uma sociedade democrática. E isso gera diversos problemas, né? Por quê? Porque você tem uma sociedade que busca resolver seus problemas através da questão do consenso, da discussão, da consulta popular e de várias outras instâncias. E aí você tem ao mesmo tempo uma instituição que ela se baseia na hierarquia e na disciplina, e que ela não interessa para ela o debate, não interessa para ela o diálogo, não interessa para ela a discussão, interessa a obediência. E aí, uma coisa muito interessante, eu gosto muito de a gente buscar. Boa noite para quem está chegando depois, né? A gente começou agora faz pouquíssimo tempo, estou
Só contando um pouquinho o histórico de 88 para cá para a gente poder entender, né? A gente precisa ter um pouco dessa noção histórica. E aí, só para que vocês entendam, quando a gente vai na raiz da polícia militar, né? E você vai buscar lá na Constituição do Ceará, no artigo 187 da Constituição, que está valendo, ela diz qual é a missão da polícia militar. Aí, se eu perguntasse para vocês, vocês iriam dizer o quê? Defender as pessoas, defender os direitos humanos, defender a dignidade, defender a cidadania? Não, né? Boa noite. A polícia militar, eu vou ler aqui para vocês, ela se baseia nos princípios da legalidade, probidade administrativa, hierarquia e disciplina. Essas duas coisas são fundamentais, constituindo-se força auxiliar e reserva do Exército. Então, quer dizer, desde a sua origem, a polícia militar ela está vinculada ao Exército, entendeu? Então, ela é uma força no momento em que o Exército necessita, né, de ter um reforço, necessita de ter algum tipo de ampliação da sua capacidade, a polícia militar está ali para isso, né? E aí você tem uma intendência que é um general, um coronel do Exército, que ele tem uma articulação com todas as polícias militares do Brasil. Há essa figura, né, institucional. Mas eu vou continuar aqui para vocês. E aí qual é a missão da polícia militar? Preservar, exercer a polícia ostensiva, quer dizer, aquela polícia de rua, que tem que estar na rua, né? A gente precisa ver os policiais, a gente precisa ver, a gente precisa de um bedel, né? A gente tem o Foucault se usa muito mal a teoria do Foucault da ideia de uma sociedade disciplinar. O Brasil nunca foi uma sociedade disciplinar nem disciplinada. O Brasil é uma sociedade indisciplinada, né? É uma sociedade que precisa ter alguém vigiando você, que precisa ter alguém ali com um pedacinho de pau para te dar uma lapada na sua mão, para você não fazer a coisa errada, né? É uma sociedade que precisa o tempo todo de alguém externo. E esse alguém externo que controla as pessoas, que controla a sociedade, que a sociedade ela não pode viver por si, ela não pode se organizar, ela não pode se orientar por si, ela precisa de ter alguém ali. E essa figura é essa figura da polícia, né? Ela tem, e isso está na missão da polícia, está na essência, que é policiamento ostensivo, polícia na rua, né? É a promessa de todos os candidatos, e preservar a ordem pública. Então a polícia ela não está para falar sobre cidadania, ela não está para falar sobre direitos da pessoa, ela não existe para isso. Ela existe para fazer a polícia preventiva, para preservar a ordem pública e garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer direito. Que é esse palavreado do direito que acaba nos confundindo. Mas se a gente pudesse definir em duas expressões, a gente definiria como ostensividade e manutenção da ordem pública. Então, tudo que vier se insurgir contra a ordem pública, esse conceito vago, né? Porque a gente vai pensar o que é a ordem pública, né? A ordem pública ela é uma ordem que vem de onde? E aí a gente está aqui com alguns historiadores, né? Está aqui a Limária presente, vai saber que essa ordem pública ela é uma ordem colonial. Ela é uma ordem que vem da colonização, que vem da hierarquização da sociedade, né? E de se colocar determinados povos nos seus locais, né? E aí, dentro desse conceito de uma ordem pública difusa, né? É preciso manter a ordem, o tempo todo, qualquer tipo, os professores, aqui a gente tem muitos professores, os professores eles sofrem muito, porque quando eles estão exercendo o direito deles de manifestação, estão exercendo o direito de protestar, eles estão sendo rechaçados, estão sendo muitas vezes violentados, porque eles estão, entre aspas, perturbando a ordem, né? E aí a gente tem essa questão, né? E aqui tem a pergunta da ordem pública de cidades. Quer dizer,
Na verdade, Elis, essa ordem pública, ela é vaga e ela não contempla um elemento importante que é o município. Os municípios, eles têm um papel importante na segurança, né? Desde da criação do Sistema Único de Segurança Pública, assim como existe o SUS, pessoal, que é o Sistema Único de Saúde, a gente tem um sistema único de segurança pública. E eles colocam o mesmo papel, a mesma importância dos municípios, igual para os estados também e para a União. Só que essa ordem pública, ela não pensa a cidade, ela não pensa os movimentos da cidade, ela não pensa essas manifestações, né? Então ela está muito calcada numa ideia de uma ordem. E qual é a grande ameaça da ordem, né? É a ideia de um inimigo, né? E aí da onde que a gente vem, assim, toda essa teoria que sustenta a polícia militar, essa teoria que sustenta as forças armadas, e que a gente ainda não conseguiu superar isso, é a ideia de uma segurança nacional. É a ideia da defesa em relação ao inimigo, que pode ser um inimigo externo, pode ser um inimigo interno, né? Então a gente são pessoas que estão sempre se preparando, estão sempre desenvolvendo formas de eliminar, né, essas pessoas que são essas figuras perigosas, né? Antes eram os índios, depois eram os negros, hoje a gente tem as pessoas empobrecidas, né? E aí a gente tem essa ideia dessa eliminação, ela é tão presente, ela é tão parte da nossa sociedade, que é até aceitável você falar que você pode usar essas pessoas como objetos de experimentações científicas, né? Porque elas não têm status de pessoa. Elas têm um status de uma ameaça, um status de bicho, um status de qualquer coisa, né? E aí entra a grande questão que é o que norteia muito do que está acontecendo hoje, né? Assim, tentando a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo. Essa presença dessa ideologia da segurança nacional durante esse período de 88 para cá, ela era uma ideia que ela circulava, mas ela era abafada, ela era dita por forma de murmúrios ali nos subterrâneos, não se ousava fazer menção a grandes torturadores, né? Não se ousava usar frases que pudessem colocar em risco a democracia, né? Era uma coisa ali muito de círculos muito fechados, porque havia toda um olhar, havia toda uma reprimenda pública em torno disso, né? Mas aí vocês sabem que entre 2015 e 2016 a caixa de Pandora ela foi aberta. Então, desde o momento em que um torturador ele foi enaltecido, né, no Congresso, para as câmeras, quer dizer, aquela turma que estava à margem, aquela turma que o Brasil não conseguiu fazer com que seus crimes fossem punidos, né? Os crimes cometidos na ditadura, os abusos, as torturas, os desaparecidos, a gente não conseguiu pagar essa dívida histórica. A gente fez uma anistia que tentou juntar no mesmo balaio coisas muito diferentes, pessoas muito diferentes. E aí, nesse processo, a gente vem crescendo dessas pessoas e elas começam a se tornar mais, a adotar uma postura mais de protagonismo, né? Até o momento de que há a questão do golpe e depois a eleição dessa figura, que era uma figura que espreitava pelos subterrâneos, que era uma espécie de filho enjeitado das Forças Armadas. Então, o que era proscrito, hoje está no poder, né? Só fazer uma pausa aqui, que tem aqui um comentário. Situação do professor ainda é muita escola essa posição de controle. Exatamente. Mas o Foucault ele vai dizer, só para a gente poder fechar essa coisa aqui do Foucault, que as pessoas elas vão desenvolvendo uma disciplina. A ideia dele não para naquela coisa de panótico, ali é só um começo. Ele vai dizer que as pessoas vão incorporando a disciplina, a ordem, e elas vão não precisando mais disso, né? Exatamente, a Micaela está falando da questão do golpe. O golpe é uma palavra ruim, né? Então a gente chama, a gente não, né?
Os militares chamam de revolução, de contra-revolução, usam aí diversos nomes para mascarar. E é por isso que é importante estar em locais nos quais você pode escrever, reescrever e apagar a história. Isso é algo fundamental. E é algo que a gente muitas vezes deixou de lado porque a gente tem umas ideias assim estranhas de que o Estado não era mais importante, de que não sei, eu não entendo um pouco assim, a gente esqueceu ideias fortes assim de luta, de classes, de antagonismos, né? É claro que todo mundo quer ter o Estado, é claro que se você tem uma caneta, isso lhe torna mais te dá mais força dentro dessa disputa, né? Tanto é que o militar que foi morto, há uma ideia dele ser dele ser eternizado na Fundação Palmares. Então você vai tirar figuras ilustres da cultura e da arte brasileira e você vai colocar uma pessoa que teve um surto, que teve um problema. A gente, quarta-feira, eu vou estar conversando aqui com uma psicóloga que trabalhou na secretaria e ela vai comentar um pouco sobre esses processos. Ela tem um termo que chama muita atenção, que é um termo em inglês chamado suicide cop, by cop, quer dizer, você provoca você quer se matar e você provoca essa situação e quem efetiva isso é a polícia. Né? Então, quarta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai ter essa conversa aqui também, nesse mesmo canal aqui do Instagram. Mas voltando, então, essa posse do Estado, né? Quer dizer, ela foi importante, ela é importante você ter os aparelhos, você ter os recursos à sua disposição. E aí você pode me perguntar assim, mas por que durante esse tempo todo de 88 para cá não se pensou em mudar a polícia, não se pensou em reformar a polícia? E aí os governos, tanto federal quanto os governos estaduais, têm uma culpa imensa nisso. Porque é muito tentador você ter uma força policial à sua disposição, que lhe obedece e que não pode lhe contestar. Por que o investimento na Polícia Civil é tão pouco? Né? A Polícia Civil do Ceará, no começo dos anos 90, ela tinha em torno de 4.000 policiais. Hoje, passados 30 anos, ela tem menos policiais do que na década de 90. Né? Mas por quê? Porque a ideia de uma polícia civil é a ideia de uma polícia que pode fazer greve constitucionalmente, é uma ideia de uma polícia que tem maior autonomia de ação, que consegue elaborar investigações, que consegue ter ela é menos... a linha de comando ela é mais complicada com a polícia civil, né? E com a polícia militar não. O comandante da polícia militar ele é o braço direito do governador. Então assim, foi muito conveniente manter essa estrutura. E aí a gente está pagando esse preço. Porque a gente não pensou num ciclo de policiamento único, a gente não pensou num policiamento que integrasse a polícia civil e a polícia militar. O que faz a polícia militar não é a farda, não é o uniforme. Você pode ser um policial civil de uniforme. Você tem em todo mundo os policiais de rua que eles andam com uniforme. E vocês têm você tem os inspetores, pessoas que desempenham outras funções que andam à paisana. Então, assim, não é a farda que vai tornar um policial militar ou não, é a ideologia. Né? É justamente esse elemento que torna essa pessoa uma figura que só vê inimigos, que pensa a segurança como uma segurança no sentido de eliminar. Né? E aí hoje a gente está sofrendo um processo de curto-circuito porque a gente tem essas figuras proscritas hoje. Elas estão no governo federal, elas estão em instâncias importantes e elas tensionam as corporações, porque as corporações elas começaram a ver ali mais no topo uma figura que os representa. Né? Basta a gente lembrar que no motim que ocorreu ano passado, aqui no Ceará, não houve uma reprimenda pública
nem do presidente, nem do então ministro da Justiça, né? Na verdade, em alguns momentos parecia até que o governador era o culpado por aquilo, né? Era o responsável direto por aquela questão, sendo que havia focos de pessoas ali, né? E é claro que isso é instrumentalizado politicamente, mas ao mesmo tempo é importante a gente identificar onde é que estão os focos dessas pessoas, né? Desses grupos que são antidemocráticos, que pregam um autoritarismo, né? Em geral, são pessoas que já saíram da corporação, ou então são pessoas que estão dentro de uma escala hierárquica, eles estão numa posição muito baixa. Eles são os praças, são soldados, são cabos, no máximo sargentos, eles estão ali mais próximos da rua, eles não têm tantas responsabilidades, eles não estão lidando com grupos grandes assim de pessoas, de soldados com grandes responsabilidades, né? E aí essas pessoas que estão nessas posições, que são oficiais, tenentes, capitães, até coronéis, essas pessoas elas veem com muita preocupação essa situação que está ocorrendo, porque se a ideia é essa manutenção da ordem, tudo que esse pessoal quer é criar desordem, e é criar desordem dentro de uma instituição que é pensada para manter a ordem, né? A gente vai já chegar nos CAC, Marcelo. E aí, vou olhar aqui a garganta. É uma implosão por dentro. Vocês estão entendendo? E aí tem um sujeito que também queria implodir as coisas por dentro, né? E ele foi afastado de onde ele estava. E a ideia é a mesma, né? Eu até anotei aqui, essa política que nós temos desses deputados, desses líderes que querem espalhar a desordem, né? E até de algumas figuras inseridas no próprio governo, a política, é o método de Didi Mocó, né? Quem assistiu Os Trapalhões, houve uma entrevista uma vez com os redatores, e eles diziam assim, olha, quando a gente está fechando a sketch, que a gente não tem uma ideia, a gente pega o Didi e ele fica liga o extintor e sai jogando extintor nas pessoas, faz aquela confusão e acaba. É isso. As coisas são resolvidas dessa forma, né? Se não quer uma confusão aqui e pronto, né? Não é uma preocupação com o profissional, não há uma preocupação com as políticas mesmo de segurança. O Sistema Único de Segurança Pública, ele é um sistema muito avançado, né? Querendo ou não, ele é um legado do governo Temer, né? Do ministro Raul Jungmann. Só que ele não vem sendo implementado. Ele precisa ter recursos, ele precisa ser efetivado. E um processo que vinha num crescendo exatamente a cortina de fumaça com gás carbônico, e a gente está nessa confusão o tempo todo, né? E aí, no governo atual, que é um governo que se vendeu como um governo contra a corrupção, um governo a favor da segurança, ele está tomando atitudes totalmente que prejudicam os profissionais. E eu ouso dizer que aos poucos os profissionais estão começando a se ligar de que eles estão sendo bucha de canhão desses governos, desse governo, né? Vamos lá. Os CACs, né, que são caçadores, atiradores, colecionadores. Eu estava conversando hoje com um coronel e ele falou assim, Ricardo, se aumenta o número de armas para uma pessoa para 10, 20, 30, 60, você monta uma milícia no seu condomínio. Você distribui essas armas para os seus vizinhos, para condomínio fechado, e basta uma pessoa. O cara faz a cota. Entendeu? Então, assim, isso é algo muito sério, né? É claro que precisa ter uma organização disso, né? Para que a gente chegue a um ponto como a Bolívia, chegue a um ponto como os Estados Unidos, que é um país todo milicianizado, né? Até hoje, as milícias elas têm um papel tão importante nos Estados Unidos que elas foram incorporadas, algumas delas elas foram incorporadas pela Secretaria de Defesa. Elas têm status, têm site, têm tudo. Tem aviões, né? E aí,
Isso é um ponto. Armamento. E aí quem é que vai sofrer com armamento? É o policial que vai estar na rua. Porque na abordagem, o risco de alguém ter uma arma é maior. Num bar, se fosse agora fechar os estabelecimentos, o cara tem um estabelecimento lá, tá todo armado, tá bêbado, e vai querer pagar de bichão. Né? Isso é um aspecto. Segundo aspecto, é essa pandemia. A extensão dessa pandemia, ela está incidindo muito fortemente nos policiais. Ao contrário de outras profissões, os policiais não têm como fazer trabalho remoto. Lembrem-se das duas bases que eu falei da missão da Polícia Militar. Ostensividade e ordem pública. Como é que você vai manter a ordem pública de casa? Como é que você vai fazer policiamento ostensivo via teletrabalho? Não tem como fazer isso. Então eles têm que ir para a rua. Só que eles vão para a rua sem os equipamentos. Nem sempre tem. O modo de preparação das coisas para que se possa prevenir também nem sempre é o adequado. Né? De acordo com conversas com pessoas da própria polícia, elas me disseram que houve uma atenção até junho do ano passado e depois os policiais ficaram meio soltos. Então, se começa a sentir, a perceber que tem sintomas de Covid, aí já pede uma licença, mas vai atrás, eles têm que fazer a consulta. Né? Então, hoje, o Tony Brito, que é um deputado estadual e presidente do Sindicato dos Policiais, ele disse que este ano morreu mais policial do que todos os 15 anos de vida dele na polícia. De amigos, de confronto com o bandido, com essas coisas. Então, quer dizer, ele enumerou 16 pessoas, 16 policiais civis que morreram vítimas de Covid. Quer dizer, um número muito alto. Só que aí, essa demanda, ela esbarra onde? Esbarra nos líderes da área da segurança pública que não querem se indispor com o governo federal. Então, assim, essas lideranças, se o foco delas fosse a categoria, eles estariam cobrando o lockdown, estariam cobrando a vacina, mas não estão. E ontem, todo aquele incidente de ontem da Bahia foi essa falsa oposição, assim como a oposição economia e vida é falsa, a oposição policial e trabalhador é falsa. Não deveria mais existir isso. A gente não deveria estar em um segundo lockdown. Entendeu? Então, os líderes dessas entidades, os parlamentares, eles têm uma grande responsabilidade porque muitas pessoas estão morrendo. E aí, quando você vai ver nos comentários das redes sociais dessas entidades e associações, você começa a ver pessoas batendo forte. A paciência está acabando. As pessoas elas estão vendo que é um papel que os seus líderes não estão cumprindo com o que se espera deles. Né? E aí você tem várias figuras aí de associações, de praças, associações de profissionais de segurança. Todo o Brasil é coalhado dessas associações. Exatamente, a Micaela está falando aqui de chegar aos policiais. Essa é uma grande luta, né? E é uma grande dificuldade que a gente tem que fazer. A gente tem que construir pontes, a gente tem que construir diálogos. Porque o que a gente não pode pensar é que todo mundo é igual. A gente tem que encontrar frestas. E eu queria, nessa live de hoje, deixar bem pontuado a questão das frestas, das brechas. Eu sigo alguns Instagrams e tem um que é de concurso policial e eu jurava que eles iam estar exaltando o policial, né? E aí eles na verdade botaram o vídeo lá e disseram: pessoal, a polícia atirou primeiro, ele atirou primeiro e a polícia reagiu. Foi um caso de defesa da vida, né? Tem um nome agora, eu não vou me lembrar. Botem aí o nome disso, eu esqueci agora. Mas quer dizer, não foi, não chegaram e não mataram a pessoa. Porque quem vê aqui, o vídeo, a live, aí tem assim, eles são os covardes, não sei o quê. Quer dizer, essa frase ela é criminosa.
porque a ação ela foi dentro do protocolo de casos assim. Legítima defesa, exatamente. Ela seguiu um protocolo. E aí esse perfil no Instagram falou, olha, seguiu o protocolo. Quer dizer, há o apelo para esse tipo de retórica, o apelo para esse tipo de situação, ele está diminuindo. A gente começa a ver aqui e acolá que ele vai se desgastando também em relação a essas pessoas. Eu conversei com uma pesquisadora do Fórum Popular, que é lá de Salvador, e ela falou assim, olha Ricardo, tirando as redes sociais, Salvador está tranquilo. Eles fizeram um movimento lá, fizeram uns vídeos, mas não houve eco. E a gente precisa não cair nessa armadilha de achar que rede social é a vida. As coisas na rede social elas ganham uma proporção que muitas vezes elas não têm. E o próprio fórum, durante o dia, estava na discussão se emitia alguma nota ou se não emitia nenhum parecer a respeito do que aconteceu. E aí se decidiu, não vamos falar, porque não vamos criar uma situação maior. E isso é fundamental. A gente precisa entender que esses movimentos, esse discurso, ele voga para algumas pessoas, não é para a maioria das pessoas, né? Então a gente não pode ter medo. O que eles querem ter medo, o que eles querem dizer, a gente vai dar o golpe, a gente vai fazer isso. Se eles pudessem dar o golpe, eles já tinham dado o golpe. Entendeu? Eles estão morrendo de medo, porque está surgindo uma alternativa popular, está surgindo uma outra perspectiva, né? As pessoas não estão aderindo com tanta assim, há um desgaste da gestão, uma fadiga que é natural em todas as gestões, né? E essa gestão está chegando ao seu 4º ano e vai chegar cansada, vai chegar com centenas de milhares de pessoas mortas e as pessoas vão juntar os pontos, né? A questão da sociedade civil, aí entra essa é uma grande complexidade. Quando eu escrevo para o blog, quando eu faço vídeos para o blog, eu estou justamente me colocando à disposição desse debate, né? Da gente conversar, da gente trocar ideia, de trazer. Eu conversei hoje com um coronel e com um tenente, né? E o tenente pontuou, o tenente falou assim, olha, essa questão que a gente vê da coisa do estresse é algo muito presente e eu consigo, às vezes eu consigo resolver, até ele usou a expressão bomba relógio, às vezes eu consigo desarmar bombas relógios dentro da minha corporação conversando com a pessoa, dando atenção, né? Só que dentro dessa cultura hierarquizada, militarizada, é uma coisa que o militar não pode chorar, que o militar não pode ter problema, e aí na verdade ele chega num ponto que ele se mata. O número de suicídios dentro das corporações são imensos e são abafados muitas vezes pelas próprias entidades que deveriam cobrar recursos, cobrar assistência psicológica, né? E aí o que se oferece em troca? Mais arma para a população, uma lei de excludente de ilicitude que só vai servir para os maus policiais e para os policiais mal treinados, porque quanto mais a polícia ela tem formação, quanto mais a polícia exerce sua capacidade técnica, menos ela é letal. Quando a polícia, numa ação, morre alguém, é uma ação frustrada da polícia. E os policiais, eles não têm... O próprio policial que participa de uma operação dessa, ele não tem ali uma assistência, ele não tem um apoio, né? O Marcel estava falando que essa comunicação rápida é usada mesmo para instabilizar e criar as falsas verdades. Eles dominam muito bem isso. Exatamente, Marcel. E eu noto que a gente entrou nessa pilha e a gente precisa parar de entrar nessa pilha. Tá entendendo? A gente precisa tentar estabelecer uma relação de forças, né? Quando o Supremo, quando o Congresso trabalha o mínimo, esse pessoal não se cria. Tá lá o soldado lá da Bahia que estava querendo prender e arrebentar, e se esgotou. Entendeu? Então a gente precisa
ser mais ousado nesse aspecto. A gente não pode se acovardar. Eu sei que é difícil, né? Mas a gente precisa ir para cima de certa forma. A gente precisa não cair nesse discurso de que eles podem tudo, de que não sei o que. Não existe isso. Não existe isso, né? Se eles pudessem, eles já teriam feito. Eles não podem. Só que eles ficam criando. É igual o cachorro que late e não morde. Então a gente precisa não acreditar mais nessas latidas, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo. Até o final da semana, Salvador já vai ter essa tentativa aí de motim, ela vai ser fracassada. Em 2019, o mesmo cara tentou fazer e foi um fracasso. Ano passado, o motim contou com zero adesão da população. A população entendeu que era uma coisa ideológica, entendeu que não era só por melhores condições. Em 2011, no final de 2011, a população percebeu que havia uma questão. E é interessante, a história ela não dá voltas, ela capota, né? Usando essa expressão da moda. A grande pauta do motim de 2011 era menos autoritarismo, mais participação, porque eram jovens que eram jovens universitários, não eram os antigões, eram jovens que não conseguiam entender aquela coisa da hierarquia. E o governo Cid, ele fez um processo de integração muito, muito ruim, porque ele criou duas polícias, né? Não sei se o Bruno está aí, ainda está conosco. O Bruno acompanhou, cobria muito comigo policiamento naquela época. O Honda, o cara tinha a roupa azul do Lino Villaventura. E o policial era aquela coisa cinza. Entendeu? Então ele criou ali um distanciamento no qual quem estava à margem era como se fosse uma polícia antiga, uma polícia anacrônica, defasada. Então esse processo ele não foi bem feito. E para que se pudesse ter muitos policiais, a formação diminuiu. A nossa formação hoje para a policial ela é muito curta e se pulou muitas coisas. E aí, uma coisa que um coronel me falou, ele disse o seguinte: o currículo oculto, que é aquele currículo que não está escrito em canto nenhum, mas todo mundo sabe, ele está imperando, né? Quando você não tem formação, quando você não tem uma controladoria ali firme, quando você deixa as coisas muito soltas, o currículo oculto ele se torna a norma, ele se torna o guia. E aí currículo oculto combina com proscritos, combina com uma ideologia de sombras, com ações subterrâneas, né? Quer dizer, é importante que a gente perceba isso, né? E ao mesmo tempo os comandos eles estão muito presos nessa coisa do militarismo. Eles precisam rever suas pautas, eles precisam rever as suas disciplinas, porque quando você está punindo os maus policiais, você de certa forma está impedindo que essas ramificações de policiais com milicianos, com toda uma série de submundo ocorra, né? E isso a gente vê muito no Rio, e eu não acredito que seja uma coisa que vá se disseminar para todo o Brasil, mas algumas práticas pontuais sim, né? E o que a gente vê que numa tentativa de agradar a corporação, de querer jogar o jogo, se cedeu demais. Muita coisa foi cedida, né? A questão da humanização, a Isabel está falando aí, a professora, isso foi uma coisa que o tenente também como falou comigo. Ele falou assim: olha, os gestores precisam buscar uma postura humanizada, né? É preciso que isso ocorra. Então a gente poderia ter uma polícia militar que tivesse traços de mais humanização. Só que quando a gente teve isso, as pessoas conversando na rua, o pessoal do Ronda, não sei o que, dizia que a polícia não prendia. Há uma demanda também da sociedade por isso. A sociedade ela tem de alguma forma de mudar também seus conceitos, de mudar a forma como ela entende o que é a polícia, para que serve a polícia. Mas aí, para mudar, vai ter que mudar lá na missão.
Vai ter que ser uma outra coisa, não vai ser ordem pública e policiamento ostensivo. Tá certo? Então é uma coisa, tem que ser radical, no sentido de ir na raiz da coisa, né? Talvez, passado esse momento histórico, a gente consiga fazer um momento de chamar mesmo, de mudar o policiamento, de mudar os pressupostos da polícia. Talvez a gente consiga isso. Eu acho que o trauma que a gente vai ter como sociedade vai amparar esse repensar do que é os órgãos de segurança. Porque se a gente não fizer isso, esse caldo cultural, essas panelas, esses grupos vão se manter e vão dar trabalho para quem assumir. Não achem, pessoal, que se trocar o presidente vai mudar. A gente tem uma tarefa civilizatória de fazer com que a sociedade ela seja efetivamente democrática e efetivamente cidadã. A gente está num processo de que ou a gente radicaliza a democracia, tira do armário essa palavra cidadania limpa, que está cheia de poeira, e passa a efetivá-la, ou então o que vai ocorrer é uma constituição nova, baseada em práticas autoritárias, nas quais ela possa realmente formalizar essa coisa da hierarquia, dessa desigualdade, desse processo realmente de desumanização. Então, volta e meia, alguns testes nesse sentido. Diminuir a maioridade penal, essa lei do estupro, quer dizer, são testes de pautas radicais para ver assim, até que ponto a população está conosco nisso, até que ponto são balões de ensaio, né? Então a gente vai ter que fazer essa discussão, vai ter que chegar no ponto, sim, a gente vai ter um país que realmente tem uma Constituição cidadã e efetive isso, ou a gente vai perder essa batalha e a gente vai ter uma Constituição que sedimente e que formalize o que está errado, o que a gente considera como errado. Porque as cartas elas são feitas de várias formas, né? A gente teve aí o teto, tivemos diversas perdas de direitos que foram sancionadas no Congresso. E a gente não conseguiu reverter, a gente não conseguiu pautar isso, né? E estamos pagando o preço desse processo de desestatização, digamos assim. E aí eu queria fechar esse ponto com a contar um pouco da história do concurseiro, né? Isso está me interessando demais ultimamente. Concursos estão se acabando. E os que já foram feitos, levam anos e anos para chamarem. Vide concurso dos professores, né? Que demorou. As únicas áreas que ainda tem algum tipo de concurso são áreas de segurança pública, né? E isso tem uma lógica, né? De você sabe que as tensões sociais vão se avolumar, você precisa contê-las. Só que com a aprovação daquela PEC, não se vai ter mais tanto concurso assim. E aí a gente tem um mercado imenso de perfis de concurso, de aulão. Esse final de semana mesmo os caras estavam fazendo corujão de concurso. E tá faltando alguém que chegue para ele e diga assim: pra que vocês estão fazendo isso? Vocês não vai ter nem concurso. Entendeu? É como se fosse, eu vou usar uma expressão, eu vou usar uma pior, mas eu vou usar uma mais amena. É como se fosse uma crença, como se fosse aquelas bolhas que tem no mercado financeiro. Essa bolha vai estourar, anotem aí. A bolha dos concursos vai estourar. E aí nós vamos ter várias pessoas que vão ficar muito indignadas com isso. Porque são pessoas que nos seus perfis de rede social é o Cicrano das Neves concurseiro. É algo que faz parte da identidade da pessoa. Não é uma trajetória de transição. Eu estou estudando para ser... Não, eu sou concurseiro. Mas o Brasil
se encaminha para ser o país onde os concurseiros irão entrar em extinção. E isso é importante por quê? Porque são pessoas que ficam ali numa expectativa e aí trocam ideias e compartilham e já alguns já passam a falar até como se fossem policiais, sem ser. Vivem aquela expectativa de ser um policial. E quando isso não houver mais? Quando a repercussão da PEC começar a se fazer sentir? Então a gente tem aí uma questão muito interessante e séria, porque são pessoas que estão emprestando uma expectativa, que estão gastando dinheiro com apostila, gastando dinheiro com se dedicando a isso, fazendo curso online, e que muito possivelmente não vão ter os benefícios disso, né? É claro que um concurso ele tem uma aprovação mínima das pessoas que participam, mas corremos o risco de não ter nem o curso em si, nem a prova, nem um teste de seleção. E isso vai ser um baque. Isso vai ser um outro fator de desgaste deste governo com as pessoas que são aderentes, que acreditam nessa proposta. Anotem aí que isso vai acontecer, isso vai ser um outro ponto de desgaste bastante importante. Pessoal, eu quis dar um panorama, tem muita coisa para dizer, mas eu também não vou gastar muito tempo de vocês. Quem quiser fazer algum comentário, comente, é só o tempo que eu... precarização, privatização, né? Tudo isso é embalado num discurso jornalístico de superação, de garra, de coaching, de não sei o quê. Só que vai ter uma hora, pessoal, que as pessoas não vão aguentar mais isso. O grau de paciência, o grau de auto-engano das pessoas tem um limite também. Entendeu? Tem um limite. E eu noto que algumas pessoas já estão chegando nesse processo de se exasperar com o que está acontecendo. E pessoas que até pouco tempo ainda tinham uma certa crença, não tinham certa esperança, né? Então a gente, em algum momento, essa crença, esse balão vai estourar, né? Mas aí, quem quiser fazer algum comentário, faça só o tempo que eu tomo aqui um repositor energético. Bom, eu acho que é isso. Eu queria só fazer essa pincelada. Entrem no blog, acessem escrivaninha.blog, é muito simples. Quarta-feira a gente vai estar com a Rebeca Rangel, ela é psicóloga, ela trabalhou no Covil, no laboratório do Covil da UES, e ela montou uma equipe de apoio psicossocial para policiais na secretaria. Então ela vai falar um pouco sobre essa questão de adoecimento mental, de doenças relacionadas à questão psíquica. Ela conhece muito de dentro, né? Então ela vai poder trazer isso. Isso é uma coisa importante, pessoal, porque a gente não pode ter pessoas adoecidas em grandes escalas e pessoas adoecidas com armas. Pessoas adoecidas que têm uma farda. A gente não pode... a gente precisa ter um trabalho de assistência a essas pessoas, né? Porque é um trabalho muito desgastante, muito... Eu até vou recomendar para vocês um documentáriozinho do Jorge Furtado. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Tá aqui o nome. O Dia em que Dorival Encarou o Guarda. Deve ter no YouTube. Que esse Dorival, ele quer tomar banho e aí ele fica pedindo e tem uma ordem assim de não deixar ele tomar banho, né? E essa ordem existe só porque alguém disse isso, né? Ele é bem ilustrativo dessa coisa, dessa obediência cega, né? Dessa coisa inquestionável que a gente vive, né? A Isabel dizendo que é a favor da unificação. Eu também sou a favor. Eu acho que em algum momento esse debate vai estar maduro. Eu acho que a gente vai poder sim fazer esse debate, né? Não é agora,
mas eu acho que a gente em algum momento vai ter que fazer essa discussão. Eu acredito muito nisso. É isso, pessoal. Agradeço, fica acompanhando o nosso Instagram. Quem não segue, peço humildemente que nos siga. Vou tentar subir este vídeo para o YouTube. Ele vai ficar aqui no IGTV para o pessoal poder assistir. Eu estou concorrendo com o Jornal Nacional, né? Fui jogar basquete, tinha saído 2. Quando eu volto, saíram 6. Então tá difícil. E também não quis colocar amanhã porque tem o Big Brother. Mas quarta-feira a gente está de volta. Eu acho que é um horário que não vou ter tantos concorrentes aí pra gente conversar, mas compartilhem, que aí outras pessoas vão ver na hora que quiserem, e a gente fica à disposição depois para poder ampliar esse debate. É um esforço que a gente faz. Quando eu falo para vocês nessa questão de criar pontes e tal, é isso. A comunicação ela precisa se colocar nessa perspectiva, e a gente não existe questão de neutralidade. A gente tem um lado. A competição está acirrada. A gente tem um lado. O nosso lado é muito claro, é muito certo o que a gente está fazendo, e a nossa comunicação ela tem que estar empenhada nesse lado e nessa visão de mundo e de sociedade que a gente tem. Obrigado, até a próxima, até quarta-feira, mesmo horário, tá bom? Divulguem, vamos conversar um assunto muitíssimo interessante. Abração para todo mundo, cuidem-se.